Olá, meninos, meninas do segundo ano. A gente está aqui de novo agora para falar sobre o Brasil no mundo globalizado. É preciso lembrar que dentro dessas considerações, algumas coisas a gente já viu no decorrer do nosso primeiro semestre. Por exemplo, a gente já viu a questão da interdependência entre os países, né, causados pela globalização. Portanto, é preciso entender que o Brasil não está sozinho nesse cenário mundial, né? Ele não é um país autossuficiente, ou seja, um país que ele produz tudo aquilo que ele precisa consumir. É um país que tem algumas vocações na divisão internacional do trabalho, né? Então ele não pode ser compreendido isoladamente. Isso por quê? Porque com o processo de globalização, né, e foi o nosso último assunto do primeiro semestre, a gente vê que cada vez mais esta relação de interdependência entre os países aumentam, né? E cada vez mais se evidencia qual é o papel de cada um desses países dentro da divisão internacional do trabalho. Lembra-se que a gente também já viu isso? O que é a divisão internacional do trabalho, né? É aquela divisão onde os países vão determinar quais são os produtos, qual vai ser a sua especialidade em produções, né? Sejam produções agrícolas, sejam produções industriais, altas tecnologias, né? Paraísos fiscais, também existem alguns países que a base econômica deles é de ser paraíso fiscal, né? Então, isso tudo determina qual é a divisão internacional do trabalho, ou a DIT, ou a DIT, né? E aí vale lembrar que a gente também já viu anteriormente que a vocação do Brasil dentro desta divisão internacional do trabalho continua sendo um país agroexportador, né? O que a gente produz muito? Qual a nossa base de produção para exportação? São as chamadas commodities, né? Sejam commodities minerais, como a exportação de minério de ferro, minério de manganês, minério de alumínio, minério de alumínio, né, o que vai se produzir o alumínio, né? A cassiterita, que a gente encontra muito aqui em Rondônia, sejam as commodities agrícolas, como por exemplo o soja, o açúcar, as carnes, né? Carne bovina, carne suína e assim por diante. Então, o Brasil ainda tem esta vocação agroexportadora dentro dessa divisão internacional do trabalho. Mas nas últimas décadas, o Brasil cresceu significativamente e ocupou um lugar, né, um espaço neste cenário econômico mundial. Ele realizou abertura econômica com o exterior, abriu-se para instalações de empresas transnacionais. Isso começou a partir do governo de JK, né, de Juscelino Kubitschek, quando ele começou a trazer as primeiras empresas automobilísticas para cá, para o Brasil. E a partir daí a gente começou a receber muitas transnacionais, né? E tornou-se a ponto de fazer o Brasil se tornar uma das economias mais internacionalizadas do globo. Mas aí a gente precisa entender um pouco o cenário desta economia mundial. Atualmente a gente pode dizer que a ordem econômica mundial é multipolar, ou seja, dividido em diversos polos econômicos. É bom lembrar que a gente também já falou sobre isso lá quando a gente viu a nova ordem mundial. Não existem mais dois polos de poder. O mundo hoje está estabelecido em diversos pontos de poder, né? Então,
que estão relacionados são países bastante ricos, e se eles são ricos, portanto, eles passam a ter poder político também. A gente pode destacar aqui os Estados Unidos, o grupo todo da União Europeia, mas em especial, se a gente separar, então a gente pode destacar a Alemanha, a Inglaterra, né? Também o Japão e até mesmo os países emergentes, como a China e o Brasil, né? Esses dois últimos países, eles vão ganhar importância no cenário mundial porque fazem parte daquele grupo que nós também já vimos, que são os BRICS, né? Ou grupos de países emergentes. E aí, na próxima tabela, a gente vê um pouco do PIB, o Produto Interno Bruto, das principais economias do globo, e dentre elas, obviamente, do Brasil, né? Este é um ranking do PIB de 2018, onde nós temos aqui, por favor, sigam o laser, olha, nós temos o mundo, qual foi o PIB do mundo todo, de todos os países somados em 2018, e o PIB da União Europeia. E aí, a partir daqui, separado dos países. Então, em primeiro lugar, ficaram os Estados Unidos, com mais de 20 bilhões de dólares, né? Em segundo, a China. Em terceiro, Japão. Em quarto, a Alemanha. E depois teve os próximos até chegar ao Brasil, que estava em nono lugar em 2018. Devido à crise que a gente tem passado, tanto pelo cenário econômico quanto agravado mais ainda pela pandemia, né? Já para o PIB de 2020, observem aqui, a gente perdeu posição. De nono, o Brasil foi para o 12º lugar, né? E basicamente houve aqui uma divisão, continuaram primeiro e segundo lugar Estados Unidos e China, e depois o Japão cresceu um pouco mais que a Alemanha e tomou o lugar da Alemanha aqui. É preciso lembrar que o que é o PIB, Produto Interno Bruto? É a soma de todas as riquezas de um país, soma-se o trabalho de todo mundo que produziu, não é? Tudo que é aquilo que a gente produz, tá? Então, nós estamos gerando riqueza para o país. Soma-se tudo isso no período de um ano. É assim que a gente calcula o PIB, ou Produto Interno Bruto, né? Como eu havia falado agora na tela anterior, o PIB do Brasil caiu, né, de nono para 12º, e por conta de alguns problemas. Então, a participação do Brasil no comércio mundial, a partir de 2020, principalmente 2020 e 2021, foram bastante afetados. E o que mais causou esse impacto, né, foi justamente a pandemia do Covid-21, né? Desculpa, do Covid-19. Eu já estou até mudando números aqui, confundindo com os anos que a gente está abordando agora. Bem, então em 2020, a corrente de comércio, o que é a corrente de comércio? É a soma das importações e das exportações de um país. Então, para 2020, a corrente de comércio brasileira, ela retrocedeu, recuou, caiu para 8,2%, isso de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, que se baseou nos dados da Organização Mundial de Comércio, né? Então, houve o encolhimento, já havia acontecido encolhimento de 7,6% na corrente de comércio em 2020, né? Em relação aos membros do G20, que são os 20 países as maiores economias do planeta. Esse cenário, então, ele também não se mostrou não mostrou melhora para o Brasil, né?
e no ano passado o Brasil foi um dos que mais diminuiu do grupo. No G20 diminuiu, no G20 todo que o Brasil faz parte diminuiu 7,6, mas o Brasil passou de 8, né? 8,2 mais precisamente. Então essa retração, ela resultou em queda nas importações, né? Diminuíram as vendas externas, né? Porque houve interrupção da cadeia de comércio e a queda no comércio internacional como um todo, principalmente nos primeiros meses de pandemia. A gente viu isso, a gente ouvia os noticiários, né, nessa situação toda, tá? E as importações, elas também diminuíram, porque se não tinha como vender, diminuiu até como o que comprar. Isso vai fazer com que o comércio mundial, de forma geral, tenha sofrido um retrocesso no decorrer do ano passado, que foi praticamente desde março, ou para o comércio mundial, que a China já tinha problema logo no começo do ano de 2020, a gente pode considerar que o ano de 2020 foi todo problemático, né? Para 2021, a gente ainda não tem esses valores sobre a corrente de comércio brasileira. Isso só vai sair no ano que vem, né? Mas aqui a gente tem, olha, a participação do Brasil no comércio mundial, né, ao todo, dos países. O que é essa participação? Quais os países que mais comercializaram com os outros lá no decorrer de 2018? O Brasil passa, né? Estava em 25º lugar, né? Com uma participação total de 1,1% dentro de todo o comércio mundial. Esse primeiro lugar é a Alemanha, com 10% de todo o comércio mundial. Parar e pensar, lá em 2018, que o Brasil era o 25º, não era uma posição tão ruim, não. Certamente, de 2018 para cá, considerando essas crises, a gente deve ter perdido lugar nesse ranking apresentado aí, tá? Mas então, como é que o Brasil vai se inserir dentro dessa nova divisão internacional do trabalho? Então, apesar do crescimento, né, o Brasil ainda se insere de forma desigual, ou seja, aquilo que eu disse para vocês, o Brasil continua sendo um país agroexportador. Se ele ainda tem a característica de agroexportador, o que a gente pode compreender deste cenário? Que o Brasil é um país que ainda continua tendo seus produtos desvalorizados, ou seja, ainda continua vendendo barato e como ele precisa comprar tecnologias, ele continua comprando produtos caros, né? Então, nessa situação, ele continua, um dos países que continuam em desvantagens dentro da divisão internacional do trabalho. O que o Brasil vende ou exporta? O que ele manda para fora? Produtos primários, que são as commodities, como eu já falei no começo dessa videoaula, né? Produtos industrializados que não requerem grandes tecnologias e produtos industrializados produzidos aqui pelas transnacionais, mas que as tecnologias para estes produtos não foram concebidas aqui, e sim nos locais sedes dessas transnacionais. Por exemplo, tá? Automóveis. O Brasil é um país que exporta automóveis, exporta para a América do Sul, mas nós não temos uma empresa nacional de produção automobilística. Por exemplo, todos os carros da linha Fiat que o Brasil exporta para a América Latina, né? As tecnologias são produzidas na Itália, tá? Então, esses produtos industrializados não significa que ele produza, que ele exporte tecnologias. O que mais o Brasil exporta?
royalties. O que são royalties? São uma espécie de impostos ou são basicamente juros, né, que o Brasil vai mandar para os produtos industrializados que a gente consumiu aqui. Por exemplo, tá? Cada Coca-Cola que a gente toma, né, que a gente compra, uma pequena parte, alguns centavos desta Coca que a gente, dessa latinha ou dessa garrafa ou desta PET de Coca-Cola, né? Este imposto que chama royalty vai para o país sede da Coca-Cola, que no caso são os Estados Unidos. Então, o Brasil exporta royalty. Nós compramos aqui, consumimos aqui, mas parte desse dinheiro, que seria o próprio lucro, vai para a empresa, para a sede da empresa transnacional. O Brasil exporta juros. Como assim? Tudo que a gente pega de dinheiro a juro, compra a juro ou paga a juro, você vai estar mandando para fora. Então, é saída de capital, né? E os lucros em si, além dos royalties que essas empresas transnacionais conseguem, né? Mas neste cenário, o que o Brasil importa, ou o que o Brasil compra? Industrializados de alta tecnologia, aquilo que tem nós não produzimos todos os produtos aqui, né? Então, todos os industrializados de alta tecnologia a gente precisa comprar. Por exemplo, parte de equipamentos hospitalares, como aquelas máquinas de tomografias computadorizadas, etc, etc, né? Equipamentos muito sofisticados, nós não produzimos aqui no Brasil, né? Também vem capital, né? Empréstimos ou investimento. Então, quando o Brasil vai lá num banco, no FMI e empresta dinheiro, é o dinheiro que está entrando. É claro que quando ele pagar, vai ser capital saindo, vai estar no ranking das exportações. E investimentos também. Quando uma empresa vem investir aqui no Brasil, por exemplo, ela está trazendo para cá, né, dinheiro que vai ser investido aqui. Então, o Brasil também importa investimentos e as próprias tecnologias avançadas, né? Bem, nesse sentido, quais são as relações bilaterais brasileiras? Primeiro, a gente precisa entender o que é isso, relações bilaterais. É aquela que se constitui, né, entre o comércio ou as relações entre duas nações e que vão se ampliar sempre em comum acordo de cada uma delas. Essas relações podem ser cooperações econômicas, pode ser cooperações políticas, pode ser cooperações militares, pode ser cooperações científicas, né? E o Brasil tem os principais parceiros do Brasil hoje são a China, os Estados Unidos e a Argentina. Por exemplo, a gente pode colocar aqui a parceria do Butantan com o laboratório Sinovac para a produção da vacina Coronavac que nós estamos tomando agora. É uma parceria científica também, né? Faz-se uma parte lá dos chamados insumos e acaba de se produzir o produto que é a vacina aqui, né? Então, com a China, o Brasil tem diversos acordos, chamados acordos bilaterais, né? Um deles, volto a ressaltar, foi o programa CBERS, que era um programa de parceria do Instituto de Pesquisas Espaciais da China, com o INPE, o Instituto de Pesquisas Nacionais aqui do Brasil, para a produção de satélites, né? Um convênio técnico-científico binacional que acabou lançando diversos satélites, dentre deles satélites brasileiros. Todos foram 4 satélites a partir destes acordos de relações bilaterais, no caso entre Brasil e China, tá? E aí a gente tem também a presença aqui
das transnacionais. O que são? São as grandes corporações industriais, comerciais de prestação de serviço que vão atuar pelo mundo afora. Elas, antes a gente chamava de multinacionais, né? Porque elas tinham sede num país e filiais no outro, mas elas ultrapassaram esses limites territoriais dos países sedes, das origens, né? Muitas coisas são definidas e produzidas em cada país mesmo onde elas estão. Então, se mudou o nome para transnacionais. Elas não são só filiais, elas são empresas espalhadas pelo mundo afora, né? Isso faz parte cada vez mais desse cenário de uma economia globalizada, né? E os principais setores que nós vamos encontrar das transnacionais aqui no Brasil são o setor automobilístico, químico-farmacêutico, a informática, telecomunicações e alimentícias, né? São as empresas de presença estrangeira que a gente mais vai encontrar aqui no Brasil, né? Por exemplo, a IBM dos Estados Unidos, a Volkswagen da Alemanha, a Fiat da Itália, a General Motors dos Estados Unidos, a Toyota do Japão e por aí vai, né? Existe uma infinidade muito grande de empresas transnacionais atuando no Brasil, né? Mas existe também o processo inverso. O que é isso? Existem empresas brasileiras que já são transnacionais e que elas estão atuando também em outros países fora, né? Fora do Brasil, elas têm, vamos chamar de filiais para a gente entender melhor. Elas têm filiais em outros países, né? A partir do crescimento econômico assim mais agressivo, e os empresários brasileiros também passaram a ganhar fatias no mercado mundial, né? Elas estão mais presentes aqui mesmo nos países vizinhos da América Latina, com 46% das subsidiárias transnacionais brasileiras. Depois, em segundo lugar, elas estão na Europa e depois na América do Norte, né? Olha, então, as principais empresas brasileiras que atuam no exterior. Eu coloquei 10 aqui, ó. O grupo Gerdau, o grupo Sabó, o grupo Marfrig, né? A Vale, a Metal Frio, a Odebrecht, a Aracruz Celulose, a Tigre, a Arte Cola, a Suzano Papéis e Celulose. Aliás, eu coloquei 11, né? E a Petrobras. São todas transnacionais brasileiras atuando além do Brasil, tá? Então, depois disso, de ver esta economia globalizada, a gente fala um pouquinho sobre os BRICS, ou os países emergentes, né? O que são países emergentes? São aqueles países que, de uma forma ou de outra, embora ainda sejam países pobres, têm características de subdesenvolvimento, estão no grupo chamado dos chamados países do Sul, né? Mas eles têm um índice de desenvolvimento maior que os demais. Por isso eles são chamados, formam os chamados grupos emergentes. No caso específico dos BRICS, é formado pelo Brasil, tá? Por isso é sempre o primeiro nome, tá? Pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul, tá? Então, juntos esses países, eles formam cerca de 42% da população mundial e tem um PIB junto de aproximadamente 23% do PIB mundial. Então, é muita coisa, né? E são 5 economias crescentes agora no século XXI, desde o começo do século XXI. Eles se chamaram BRICS porque a partir de 2006 houve esse anacrônico criado por um banco
de investimentos, o Goldman Sachs, né, para indicar as principais emergências. E aí eles começaram a conversar e formaram o grupo. O último que entrou foi antes era só BRIC, né? E aí em 2011 entrou também a África do Sul, tá? E daí desde o início dos diálogos eles buscam estabelecer uma governança internacional mas que aproxime mais os seus interesses, ou seja, eles buscam fazer comércio, exportar, importar, buscam relações bilaterais entre si a partir dos interesses deles cinco, né? Eram características comuns no momento da criação. Considerando essas crises que a gente tem hoje, todo esse grupo do BRICS ficou muito abalado, principalmente o Brasil. O Brasil está desde 2017 numa crise, né? Depois, por conta de processos políticos, o Brasil acabou se afastando bastante do BRICS, mas no período da criação, as características comuns desses países eram economias estabilizadas mais recentemente, não eram economias tão em crises. Muito embora depois disso, no caso do Brasil, a gente tenha entrado em crise. Situações políticas estáveis, sem golpes de Estado, sem ditaduras, né? Mão de obra em grande quantidade e em processo de qualificação, ou seja, países que tendem a acabar principalmente com os altos índices de analfabetismo também, que as pessoas começam a ter mais acesso ao estudo. Nível de produção e exportação em crescimento, reservas de recursos minerais, investimentos em infraestrutura como estradas, ferrovias, portos, aeroportos, crescimento do PIB, índices sociais começando a melhorar em relação aos demais países subdesenvolvidos, mas ainda um problema bastante sério, diminuição, embora lenta, das desigualdades sociais. Então, as desigualdades começam a desaparecer, né? Mas elas estão ainda bastante presentes nesses grupos de países, tá? E aí, por fim, a gente fala do Brasil no G20 ou as chamadas 20 economias, maiores 20 economias